Te pedimos, ó Pai, traz a tua palavra ao nosso coração, Senhor, aleluia. Aquilo que você, Deus Santo, tem te pedido através da tua palavra. Fala, Pai amado, usa o teu sangue, meu Senhor, como canal de bênção, meu Senhor. Usa o teu servo. Meu Deus, eu necessito que nos exortar, nos exorta. Meu Deus, vai dizer que vive através da tua palavra. Que nós seremos aqui renovados, restaurados pelo poder da tua palavra. Para a glória do teu nome. E a sua bênção vai te agradecer em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que maravilha, né? Estamos reunidos novamente aqui. Só assim o nome do Senhor é glorificado. É uma oportunidade a mais que o Senhor nos dá. E nós não podemos perder as oportunidades, né? Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. E que Deus possa continuar abençoando a vida da igreja do Senhor. Que vocês possam atentar realmente para aquilo que Deus quer da vida de cada um dos irmãos. Estava meditando nessa mensagem que a Solange falou, eu iria ressaltar, e aqui tem: você é forte, né? E interessante, né, irmão? Realmente nós somos fortes. Está de parabéns, pessoal da mídia, foi vocês que prepararam. E Deus possa recompensar a vida de vocês por essa mensagem tão maravilhosa. Se todos lessem e prestassem bem atenção, como tem um grande significado isso aqui, irmão. Porque nós chegamos ali na porta, somos abordados, e aí já vem uma palavra para nós, e às vezes a gente nem vem tão forte, né? A gente nem vem tão bem fisicamente ou sentimentalmente, enfim, todos nós temos problemas, mas quando vamos adentrar as portas da casa do Senhor, aí o Senhor já começa a falar conosco, e Ele diz que nós somos fortes. E se nós somos fortes, nós vamos declarar e vamos dizer: por que somos fortes? Só quem é forte vai falar. Por que somos fortes? Não vamos perder o foco. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Todos acharam? Abacuque, capítulo 2. Nós iremos ler o verso 3, 2, 1, 2 e 3. Para a nossa meditação. Abacuque, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falara a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém? Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus e fique orando, para que o Senhor nos dê a compreensão desse texto aqui. Texto esse, amado, livro esse, que
foi dividido em 3 capítulos. É considerado um dos profetas menores, mas que traz grandes ensinamentos para nossas vidas até hoje. Já visto que acabamos de ler aqui no versículo de número 3, que a visão ainda ela é para um tempo. Olha só, a visão ela é ainda para um tempo determinado. Está escrito. A parte B do versículo vai dizer: mas apressa, essa visão mais apressa para o fim, e não enganará. Se tardar a visão, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, se eu pudesse definir o livro de Abacuque, eu diria que esse é o livro intercessor de um profeta que viu a condição que estava Judá, Jerusalém, e ele de pronto correu aos pés do Senhor para aclamar pelo seu povo. Ele viu que era um povo que estava sob o poder dos babilônios, abro parênteses, pela permissão de Deus, porque há momentos que para a gente não perder o foco, escute que Deus já está falando. Há momentos que para a gente não perder a visão que nos vai ser mostrada, é necessário Deus criar uma situação. E aí a gente se apressa para não perder a visão que nos será dada. E foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer bem claro que Abacuque se apressou e ele buscou ao Senhor para que ele pudesse ouvir e entender o que o Senhor queria mostrar através da sua vida para aquele povo. E podemos dizer que Abacuque, ele aprendeu 3 coisas na sua vida no decorrer desse momento que ele vivenciou. Primeiro, Abacuque aprendeu a esperar. Segundo, Abacuque aprendeu a viver pela fé. Terceiro, Abacuque aprendeu a confiar. E quarto, Abacuque aprendeu a descansar. Se você guardar esses 4 requisitos, você vai viver uma vida sobrenatural na presença de Deus. Você vai viver algo novo todos os dias. Todos os dias, algo novo vai acontecer na sua vida se você aprender a esperar. Porque aquele que espera, ele passa por um processo. E todos aqueles que esperam, eles estão focados em algo que eles possam receber, que possa vir até eles. Quem está esperando está fixo no momento, ele não pode sair daquela posição, porque se ele sair daquela posição, no momento em que ele espera, ele pode perder a oportunidade. Ele aprendeu a viver uma vida justa, mas pela fé. Assim como ele aprendeu a ser um justo que confia em Deus. Um crente que confia em Deus. Porque também tem muito crente que diz que confia, mas na verdade não confia. Porque ele aprendeu a descansar também. Então, grandes ensinamentos esse profeta traz para as nossas vidas no momento mais difícil que ele passou. Agora, Abacuque estava angustiado, diz a Escritura, com a situação que se encontrava o seu povo.
A Bíblia diz que por 2 vezes Abacuque se queixa da injustiça que ele estava vendo, segundo aquilo que ele julgou. Olhe para cá, não perca. Por 2 vezes ele se queixa da situação que o seu povo se encontrava. Ele disse, com as nossas palavras hoje, ele estava dizendo: Deus, tu não está vendo o que o povo está vivendo? Deus, tu não está vendo o que o povo está passando? Deus, tu não vê como o povo se encontra? Olha a espiritualidade do povo, Deus. Vê como não há mais vida, Deus. Olha para o curral, Deus, já não há mais vacas no curral. Deus, olha para a situação do povo. Agora a planta já não mais floresce. Não há fruto mais na videira, Deus. Olha para a situação do povo. Ele estava dizendo. E Deus, estou vendo, Abacuque. Eu posso ver Deus respondendo a Abacuque: Abacuque, eu estou vendo. Foi eu que fiz isso. A minha mão quem criou isso. Eu quem permiti. Para que o povo venha entender. Abacuque entre no critério de esperar, de viver, de confiar e descansar. Porque, Abacuque, a visão não é para agora, é para um tempo determinado. É aqui que eu quero mostrar para você que esse tempo, irmão, é hoje, é agora. A qualquer momento o Senhor pode rasgar esses céus e os anjos dele podem tocar a trombeta, e nós precisamos ouvir o que Deus quer falar para as nossas vidas. A qualquer momento, a qualquer instante, isso pode acontecer, e nós não possamos estar desapercebido. Estava vendo aqui numa leitura, numa linguagem de hoje, no versículo 1, ele diz assim: vou subir, ele diz, Abacuque, vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Abacuque já havia fazido uma queixa perante Deus da condição do povo. Agora Abacuque toma uma decisão de subir ao seu monte, a sua torre, a torre de vigília. Por isso que no versículo 1 ele diz: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Então ele decidiu subir na sua torre de vigia para esperar com atenção o que Deus iria lhe mostrar. E o que foi que Deus lhe mostrou? Uma visão. Certo? Deus lhe mostrou uma visão. E nessa visão, o Senhor estava falando nessa visão a respeito do que iria acontecer com o seu povo. Lá há mais de 2000 anos atrás. Nós vemos aqui que o próprio Deus estava revelando a Abacuque, antecipando a Abacuque que tudo iria acontecer quando ele mandasse o seu filho para sofrer, para morrer e para ressuscitar ao terceiro dia, nos dando agora a condição de ser participantes do seu reino. Um prenúncio das coisas que iriam acontecer hoje. O Senhor estava mostrando a Abacuque em forma de visão.
E o Senhor disse algo interessante para Abacuque, versículo 2. Abacuque, escreve em tábuas a visão que vai ter. Abacuque escreve com clareza para que aqueles que passarem correndo possam ler, que seja legível a visão que eu estou te mostrando agora, para que ninguém perca aquilo que eu estou te mostrando. Sabe por quê, Abacuque? Porque chegou um tempo, ou chegará um tempo certo, que essa visão, ela vai se cumprir. Abacuque, saiba mais, que o tempo certo vai chegar. Aí ele diz: espere, ainda que demore, pois a visão que tu viste virá e não tardará. Eu acho que Abacuque guardou aquilo no seu coração, porque se Abacuque se queixava da situação que o povo se encontrava, estava vivendo, a injustiça que estava vivendo, a partir do versículo 5 as coisas começaram a mudar. A partir do verso 5 o Senhor olhou para Abacuque e disse: tanto mais que por ser dado o vinho e é desleal homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Há uma versão que diz que os babilônios seriam castigados. Ora, o rei da Babilônia estava batendo no seu peito pelo aquilo que estava fazendo com o povo de Deus. E tem horas, irmão, não sei se você percebe, que o inimigo da nossa alma chega a dar risadas, gargalhadas das coisas que nós estamos passando e não conseguimos sair dessa situação. É aqui, irmão, que Deus se levanta ao nosso favor e começa a nos dar visão de coisas a respeito que Ele quer fazer nas nossas vidas. É aqui que Deus nos chama a atenção e de alguma forma nos dá um direcionamento para que a gente não possa perder o foco, a visão. E a gente fica centralizado novamente naquela visão ou naquela promessa que se espera. A gente já não sai mais do lugar. Ele disse de fato. Quando ele diz de fato, ele está dizendo verazmente, com certeza. A riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. Olha aí. A sua ganância não tem fim, eles nunca estão satisfeitos, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Era disso que se tratava. Era dessa forma que o povo de Deus estava sendo tratado, como escravos que trabalhavam com a finalidade de enriquecer a Babilônia, de servir como um escravo que não tem voz. Isso aqui é muito profundo, irmão. Porque tem gente que já não tem mais voz. Tem crente que já não tem mais voz, já não tem mais autoridade, já não tem mais poder, já não tem mais ousadia. Chega num culto como esse, numa reunião como essa, e consiga ficar calado sem sentir a presença de Deus na sua vida.
O seu inimigo, irmão, já tem lhe intimidado de forma que as pessoas parecem que já perderam o sentido até de viver. É por isso que acontecem os fatos que nós vemos testemunhar nas igrejas, coisas ruins acontecendo com cristãos que não sabem esperar em Deus. Irmão, cristãos que não confiam em Deus, cristãos que não descansam nas promessas de Deus, saem do lugar e perdem as suas bênçãos. Mas ainda bem, irmãos, que nós temos um Deus que todas as vezes que nós buscarmos uma resposta, o Senhor nunca irá virar as costas para nós. Jamais o Senhor nos desamparará. Sabe por quê? Porque Ele buscou respostas em Deus e Ele recebeu. E Deus lhe deu-lhe uma visão, que aquela visão, ela mudaria a sua perspectiva e também até a sua rotina de vida. Agora você tem que enxergar a visão. Você tem que ver a visão que Deus está lhe mostrando. Veja que ele subiu na torre para ver a visão que Deus estava lhe dando. Ele queria ver a visão. E quando Deus lhe dar a visão, Deus mudou a sua perspectiva ou a sua expectativa. Perspectiva é aquilo que eu penso em fazer, e expectativa é algo que eu espero com a certeza que isso vai acontecer. É algo positivo, irmão. É diferente do crente negativo, que às vezes, todas as vezes que você chega perto dele, você sente a negatividade, você sente a frieza, você sente a mornidão, você sente a morte espiritual na vida desse crente. Só que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos dá a visão. E o capítulo 2, ele é a resposta de Deus sobre a sua justiça, sobre os nossos inimigos. E Ele vai nos dizer nessa noite que o justo viverá pela fé. E aqui eu quero pregar em cima desses 4 temas. Primeiro, o justo, ele sabe esperar em Deus. Sim ou não? Já dizia o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espera no Senhor, irmão. Tenha calma. Tenha calma para que você em nenhum momento possa desistir ou querer voltar atrás ou olhar para os lados. Porque por mais que você não aguente ou suporte a situação presente, Deus está dizendo para nós nessa noite que essa visão virá e não tardará. Abacuque tem uma visão e o Senhor o direciona que ele escrevesse essa visão e deixasse bem legível. O Senhor estava mostrando a visão para ele e disse: Abacuque, escreve bem legível nas tábuas e deixa bem exposto para que quando aquelas pessoas que passarem como correndo, elas possam ler e possam ver a visão. Então eu entendo, irmão, que o cristão,
que sabe esperar em Deus, ele precisa de 3 coisas: vigilância para esperar em Deus, paciência e confiança no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, amado, não é o nosso tempo. Eu quero mostrar para você que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E também 1000 anos, o que Ele iria fazer em 1000 anos, Ele pode fazer em um dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Tu pode estar chorando agora, tu pode estar sofrendo agora, tu pode estar pensando que agora tu está fraco, que não tem mais força, que está prestes a desistir. Possa até ser que tu já tenha falado com o Senhor e se queixado: Senhor, já não aguento mais. É marútia. Mas Ele nos diz nessa noite: espera. Espera. O Senhor está dizendo. Abacuque olhava para a situação daquele povo e o Senhor dizendo para ele: espera. A primeira coisa que a gente precisa aprender: esperar em Deus. A vigilância faz com que nós sejamos pessoas que esperem em Deus. Porque se somos vigilantes, nós estamos atentos não só o que está acontecendo, mas o que pode acontecer. A vigilância ela é uma prevenção, eu sei bem disso. E se nós não nos vigiarmos a nós mesmos, se nós não se guardarmos, como ele disse, na sua guarda, na sua fortaleza, nós vamos perder a oportunidade de esperar o que o Senhor pode fazer. E assim sucessivamente vem a paciência que é gerada pelo tempo. Quanto mais o tempo passa, mais paciência gera na nossa vida. E quando se tem paciência, há um tempo, e esse tempo traz confiança. Então, o segredo de ver a justiça de Deus naquilo que esperamos é confiar em Deus. O justo vive pela fé. Versículo 4. Vamos ler. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Em outras versões, o versículo 4 diz: a mensagem é esta. Olha a mensagem que Deus estava querendo mostrar. Olha a visão que Deus estava querendo mostrar para ele. A mensagem é essa, eu acrescento: Abacuque, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Os maus, Abacuque, não terão segurança, mas as pessoas corretas, as pessoas justas, viverão por serem fiéis a Deus. Sabe para onde é que aponta essa visão aqui? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
em que naquele dia os maus não viverão, mas os justos, eles viverão pela fé e a fidelidade em Deus. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque o soberbo, ele sempre confia em si mesmo, e ele acaba quebrando a cara. Qual é a capacidade que nós, como seres humanos, temos para bater no peito e dizer que conseguimos resolver as coisas por nós mesmos? Que sabedoria nós temos aqui nessa mente limitada, que podemos dizer que podemos todas as coisas. Quem somos nós, irmão? Se nós não buscarmos um auxílio, uma ajuda de Deus para entender acerca da sua vontade. Mas o justo, esse viverá pela fé. E o princípio do fundamento do Evangelho é a justiça. Aqueles que praticam a justiça verão a Deus, está lá em Mateus 5. Então a fé, ela não é apenas acreditar, não é apenas a gente acreditar em Deus, falar com a nossa boca que acreditamos em Deus, mas ela depende dele em todas as áreas da nossa vida. Nós dependemos de Deus. Se vivemos pela fé, somos dependentes. Porque o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios que ele diz que a fé é o firme fundamento nas coisas que se não vê e a certeza das coisas que se esperam. Terceiro, vou entregar a visão toda, irmão. Eu vou deixar ela bem legível para você. Terceiro, o justo confia na justiça de Deus. Versículo 5 ao 19. Assim está escrito: de fato, com certeza, verazmente, a riqueza engana, rapaz. As pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim e elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos sempre querem mais. Até o 19. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando as coisas que não lhe pertencem. Aí ele acrescenta a parte B: até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, olha a palavra direcionada a eles: vocês serão os devoradores. Ai, os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que vocês têm. Vocês roubaram a riqueza dos povos de muitos países e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes, pela violência que cometeram contra povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia, cruel, que encheu a sua casa com o roubo dos outros. Com isso você quis proteger de todo perigo, escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família.
E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiça. 13. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Isso aqui é muito lindo, irmão. Olha o que ele diz: foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso. E a terra ficará cheia de conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos veem nu. E você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber o copo da sua ira, e você também ficará bêbado. Em vez de receber a homenagem, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos, e agora será destruído. Você matou os animais, e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo se ele mesmo o fez? E aí o 19 finaliza os 5 ais que o profeta profetizou sobre os babilônios. Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena um símbolo de pedra, um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. Você está entendendo? Você está entendendo porque Deus ele nos trata totalmente diferente? Quando Ele quer que nós confiamos totalmente nele. O salmista Davi agora vai escrever um salmo, salmo de número 115. Leia lá. Nós vamos confiar em uma imagem de escultura feita pelas mãos de um homem que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e nem som nenhum sai da sua boca. Deus, irmão, abomina isso. Isso é uma prostituição. Quando nós vemos essa palavra dentro da Bíblia, logo a gente pensa em uma relação entre um homem e uma mulher fora do casamento. Eu vou ter que falar isso aqui, mas tem muito crente prostituído dentro da igreja. Porque quando nós deixamos de servir aquele que é merecedor, aquele que é o cuidador, o Pai, aquele que provê as nossas necessidades, e quando nós usamos de ingratidão para com Ele, estamos nos prostituindo espiritualmente. O pecado ele tem duas razões. O pecado ele pode ser social e espiritual. Quando o pecado é social,
É quando o pecado ele é tratado decorrente de uma massa. Quando uma igreja está andando totalmente contrário da forma que Deus quer. Pecado social. E o pecado individual é quando o cristão não consegue discernir que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ei, o céu. Deus abomina a injustiça. Ele comenta. Versículo 6, ele fala da ganância. Veja lá. Versículo 9 ao 11, ele fala da exploração que eles estavam tendo contra aquele povo. A injustiça. Estavam elevando o povo, expondo o povo ao trabalho que viesse gerar lucro para si próprio. Eita Jesus! E tu pensa que Deus não vê? Quando tu maquina aos teus enganos, a enganar o teu próximo, a qual tu deveria amar como a tua própria vida. A violência sanguinária, versículo 12 ao 14, leia lá. A corrupção moral, versículo 15 ao 17, leia lá. Porque a corrupção moral é aquela que, espiritualmente falando, as pessoas tiram a roupa de outra pessoa e deixam elas andar nu e todos veem a sua nudez. É quando você, irmão, não controla esse órgão que está dentro da sua boca, dentro dos seus dentes, em meio ao seu dente, e sai falando da vida do teu irmão, e você dispõe dele em todos os lugares, e você difama a sua vida. Deus vai cobrar isso de você. Aí é Deus vai cobrar isso. A idolatria, enfim. Eu acho que Deus está abominando a idolatria nesses dias. Na visão que Deus deu a Abacuque, para Abacuque estar na expectativa, porque Abacuque aqui simboliza a igreja do Senhor. A visão simboliza os fatos que Deus o revelara. E as coisas que Deus prometeu. Mas a idolatria, irmão, está tomando conta da igreja do Senhor. Porque a gente pensa que idolatrar é, como diz o contexto, de uma imagem feita pelas mãos dos homens, a qual as pessoas decidem se curvar, sendo elas de prata, de ouro, como disse o texto, sendo que delas eles não irão ganhar nada, elas continuam lá nos seus altares, não têm influência e nem poder, e elas nada podem fazer. Mas essa idolatria que Deus está mostrando, essa visão que Deus está mostrando a Abacuque a respeito das coisas que nós temos amado mais do que a Deus. Escute, você que só vem para o culto domingo. É quando você deixa de vir aprender a palavra de Deus numa escola bíblica. É quando você deixa de vir aprender a palavra de Deus direcionada para a tua vida numa doutrina. Uma palavra que Deus revela do céu para a sua vida, você troca por qualquer coisa. Idolatria.
E aí Deus ignora cada pecado, seja ele espiritual ou social. Todos vão ser cobrados, irmão. Ele já mostrou a visão. Todos vão ser cobrados. A diferença entre o pecado social e espiritual, já falei. Porque o social trata da injustiça, da prática causada pela coletividade, pela igreja em si. Quando o povo estava lá no deserto, Deus estava provando o povo. Deus determinou: vocês só vão passar 40 dias aí. Eles passaram 40 anos. Pecado social. Eles chegaram a dizer, irmão, com a sua própria boca: para que, Moisés, que tu nos trouxesse a este lugar? Tem gente fazendo assim, irmão, entenda. Para que, Deus, que eu estou passando por essa situação? Se eu não sei esperar, se eu não sei confiar, se eu não sei descansar no Senhor, para que tu me trouxe para essa situação? Eu preferia ficar lá no Egito comendo cebola. Pecado espiritual, dano invisível, algo propriamente nosso, que parte das nossas vidas individualmente falando, algo que ninguém pode pecar por nós, nós mesmos pecamos contra o nosso próprio corpo. A Bíblia refere-se sobre o pecado contra Deus, contra o corpo e contra tudo que está de fora. É quando se manifesta o pecado em relação a atitudes, coisas externas, mas a sua raiz, ou seja, a sua origem, é da nossa própria rebeldia. Crente rebelde, que bate o pé, pensa que está fazendo certo e está perdendo do reino de Deus. Quarto, o justo, ele sabe que ele precisa descansar. O maior fator de ter pessoas hoje, um número grande de pessoas passando por problemas psíquicos, problemas na cabeça, nas emoções, é porque não descansa no Senhor. O problema vem longe e ele já está sentindo. Talvez a doença nem acometeu ainda o seu corpo e ele já está diagnosticando: eu estou bem com o coração aquecido, eu estou bem com o tumor na cabeça, eu estou bem com isso, eu estou bem com aquilo. E na verdade não é, irmão. É uma cobrança de Deus na tua vida. Isso aí vai passar, irmão. Olha a resposta de Deus para a crente aqui: tu não vai morrer não, isso aí vai passar. É só Deus lapidando a tua vida, te preparando para algo melhor. É só Deus mostrando uma visão para você. Ele só quer que você suba na torre e você contemple a visão e escreva, para que a visão não seja esquecida. Aí é você, aí é glória sua. Não pode esquecer a visão, não pode perder o foco. Não pode. Ele disse que isso estava reservado para um tempo determinado, ou seja, um tempo determinado é um tempo certo. Vai acontecer na hora certa, não vai demorar e não vai se adiantar, vai chegar na hora certa.
Versículo 14, ele diz: a terra se encherá de glória do Senhor. Olha as coisas melhorando. Versículo 20: o Senhor está em seu santo templo. Ele está no templo. E ele diz a parte B do versículo: cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor sabe o que ele está fazendo, irmão. Ele sabe como trabalhar. Quando pensa que o Senhor está em silêncio, diferente disso, o Senhor está bradando ao nosso favor e vendo as nossas intenções e tendo uma perspectiva dos nossos desejos. Ele quer, irmão, abençoar a sua igreja de forma poderosa. Ele quer derramar uma unção, um avivamento sobre a igreja, mas é necessário a gente atentar para a visão. Então, irmãos, o silêncio é referente à confiança que você coloca em Deus, de descansar nele e esperar, mesmo quando você não esteja entendendo o que está acontecendo. Se você não estiver entendendo, não se preocupa, não faça como Abacuque, não se queixe. Apenas espera. Apenas confia. Apenas viva pela fé que está no seu coração e apenas descanse no Senhor. Sabe por quê? Porque o que há de vir virá e não tardará. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.